Ouvi certa vez uma piada, isso é, eu creio ser piada, sobre um certo passageiro que viajava pela primeira vez de avião. Ele estava num grupo, indo para um certo evento, e aí um dos colegas resolveu brincar com ele, chegou perto e disse: rapaz, eu ouvi agora que esse avião está prestes a cair. E aí aquele disse: e eu com isso? O avião não é meu mesmo? Algumas vezes as pessoas reagem às tragédias da vida assim. Elas acham que não tem nada a ver, que desde que atinja outros, e elas passando incólume, e daí? Diante de situações complicadas, adversas, as reações das pessoas podem variar. Podem partir do desespero para o desânimo ou, para o caso aí do personagem da piada, para a indiferença. Como se elas não tivessem nada a ver com isso. Havia um grupo assim em Judá e em Jerusalém na época do profeta Isaías. O profeta estava anunciando o perigo, a ameaça da Assíria e depois a ameaça do Império Babilônico. Uns entravam em desespero e queriam resolver com alianças políticas, alianças com outras nações, ou confiando em seus próprios recursos, em sua autonomia e autossuficiência. Outros poderiam ficar desanimados, achando que não tinha jeito mesmo. Mas havia um grupo que não estava nem aí, estava indiferente. A vida deles estava boa. Então, e daí? Nós estamos vivendo, estamos bem. E daí? O profeta, além de alertar a catástrofe que viria, o juízo de Deus que viria, também havia anunciado que Deus traria o seu reino, que Deus instalaria o seu governo nesse mundo, que esse seria um governo justo, que agiria com proteção e cuidado para com os cidadãos, e que produziria uma transformação no coração das pessoas. Talvez esse anúncio da vinda do reino pudesse criar uma atitude nas pessoas do tipo: já que o reino vai chegar mesmo, vamos esperar aqui passivamente. Vamos desfrutar do que a vida tem e não mais nos preocuparmos com nada. Para corrigir tanto a atitude de indiferença daqueles que não acreditavam na mensagem, como talvez uma reação passiva com a esperança do reino de Deus, o profeta continua sua profecia aí no capítulo 32, agora dos versos 9 a 20, e nessa profecia ele adverte esse grupo indiferente, mas também ele reforça a mensagem do reino de Deus que se estabeleceria no mundo. E eu quero destacar nesse texto duas atitudes que o povo de Deus deve ter enquanto aguarda, enquanto espera a chegada do reino de Deus. Vamos ler o texto, Isaías 32, de 9 a 20. Diz assim: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos vós que estáis confiantes, despivos e ponde-vos desnudas, e cingi com pano de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos,
como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurado vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti por Tua palavra, que o Senhor nos deixou através dos Teus servos, os profetas, levantados por Ti, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, que a proclamaram e depois a escreveram, e usando várias pessoas, o Senhor a preservou e trouxe até nós neste dia. Nós reconhecemos a nossa incapacidade de compreendê-la, de explicá-la, a nossa indisposição para amá-la e obedecê-la. Então nós clamamos que o Senhor realize isso em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto aguardamos a chegada do governo de Deus, do reino justo de Deus, nós devemos abandonar as falsas esperanças. É isso que a primeira parte do texto diz. É um alerta contra a falsa confiança. Pela segunda vez no seu livro, Isaías dirige a sua palavra às mulheres ali de Judá e Jerusalém. Ele já havia feito isso no capítulo 3. Agora ele focaliza um certo aspecto, um certo grupo de mulheres. Mulheres que viviam de modo despreocupado e confiado. Mulheres, então, que provavelmente pertenciam à classe economicamente mais alta da região ou do povo de Judá, da cidade de Jerusalém, e que não estavam sendo afetadas de modo imediato pelas ameaças que vinham, que era o exército da Assíria, ou os planos da Assíria de atacar Israel. Aquelas mulheres ainda podiam olhar fora da cidade e ver os campos todos plantados, prontos para colheitas, ver as uvas, as vinhas todas ali esperando o momento da colheita e do preparo. Então elas estavam se sentindo garantidas, se sentindo seguras e nem um pouco preocupadas com o que viria, com o que aconteceria. Não, talvez nem dessem tanta atenção assim às palavras do profeta, os seus avisos, os seus alertas, falando do perigo que corriam, porque o juízo de Deus estava se aproximando, e esse juízo viria primeiro através do Império Assírio, e depois, de modo mais forte, através do Império Babilônico. Elas estavam como que pensando assim: temos o que comer hoje, temos a nossa mesa farta hoje, temos as nossas roupas, podemos fazer nossas festas, ter nossas reuniões. Por que devemos nos preocupar com isso? Por que devemos estar preocupadas com o que vai acontecer lá na frente, ou com isso que o profeta está dizendo? Estamos bem hoje. Talvez o povo menos favorecido, o povo que não tem tantos recursos, esteja sofrendo, mas nós estamos bem.
Nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos onde morar, nós temos as nossas alegrias, as nossas festas, as nossas reuniões sociais. Não temos que estar preocupadas com isso. Isaías, apesar de se dirigir ao grupo feminino, ele tem em vista todos aqueles que em Judá e em Jerusalém estavam vivendo desta maneira, que não estavam enxergando os perigos, que não estavam enxergando ou ouvindo os alertas. Suas atenções estavam mais voltadas ao dia a dia. Lá no capítulo 3, verso 16, demonstra que elas estavam muito mais preocupadas com a sua aparência do que com o seu coração. Estavam confiando na situação. Olha, o nosso governo já mandou uma caravana de embaixadores lá para o Egito, e eles vão conseguir uma aliança com o Egito, e a gente sabe, o Egito tem exércitos fortes, tem uma boa cavalaria, tem carros com cavalos, tem uns cavaleiros muito capazes, não tem com que se preocupar. Nós estamos seguras. A confiança aqui não era em Deus. A segurança não era baseada em Deus. Era uma segurança baseada no que tinham, baseada no que elas podiam ver dos campos férteis nos arredores da cidade, baseada nas promessas do governo de uma aliança com o Egito e assim por diante. Para esse grupo, Isaías então fala em nome de Deus e diz: escutem o que Deus tem a dizer. Ouçam as palavras que o Senhor tem a dizer sobre esse falso senso de segurança, sobre esta confiança infundada que vocês têm. Vocês estão se sentindo bem, protegidas, guardadas, e não estão nem um pouco preocupadas com o futuro da nação, com o futuro da sociedade. Talvez vocês nem pensem no futuro dos filhos de vocês. Estão tão preocupadas em viverem aí sem desconfortos, de viverem de maneira calma e tranquila, que nem estão pensando nas futuras gerações, que pouco estão se importando para os outros da sociedade. Percebe-se aqui tanto um egoísmo, se eu estou bem, o resto que se lixe, como um cinismo. Aí daí quanto ao futuro? Eu estou me precavendo, eu estou trabalhando, eu estou tomando as minhas precauções. Mas é incrível como rapidamente a situação pode mudar. Há alguém aqui que ainda duvide que rapidamente a situação pode mudar? Hã? Alguém aqui duvida disso? Que rapidamente a situação pode mudar? Se alguém duvida, deixa eu dizer que há pouco mais de um ano atrás, na última reunião que nós tivemos com a nossa igreja cheia, nós celebramos o quê? Alguém lembra? O aniversário da nossa igreja. Uma conferência com 3 dias, com esse salão lotado, cheios de alegria, celebrando o aniversário da igreja. E uma semana depois, a situação mudou. E está assim até hoje, e nós nem sabemos quando ela vai mudar de volta. A vida é assim. Ninguém está absolutamente seguro. Não se confie em promessas humanas, em recursos guardados. Não se confie naquilo que os seus olhos podem ver. Rapaz, eu estou vendo que está tudo tranquilo, nós vamos ter o que comer ainda daqui até uns 10 anos, é hora da gente baixar a guarda e ficar tranquilo. Rapaz, agora que eu passei nesse concurso, agora eu estou garantido, agora nada mais me afeta, tudo vai correr tranquilamente. Não. A vida pode mudar, e mudar de repente. E mudar, como foi o nosso caso aqui, quase que da noite para o dia, pelo menos foi de uma semana para outra. Mudou tudo. Mudou tudo. E o profeta diz, olha, daqui a 1 ano e dias, isso é daqui a pouco mais de 1 ano,
Deixa eu dizer para vocês, ali na época dele, que tudo isso aí vai mudar. Que essa segurança que vocês sentem, que essa confiança que vocês têm vai dar lugar ao medo. Vocês vão tremer. Vocês agora que estão confiantes, vocês vão tremer. Por quê? Porque a vidima, a palavra vidima fala da colheita da uva, vai acabar. Não vai dar para vocês escolher. Vocês estão vendo aí os parreirais aí, as vinhas, tudo bonitas, tudo prontas aí para colher, e vocês já estão antecipando o momento quando vão colher com alegria e depois vão levar para os lagares e cheios de alegria pisar nos lagares e guardar então o produto de vocês para anos e anos. Pois deixa eu dizer para vocês, não vai acontecer isso não. Daqui a pouco mais de um ano, vocês não vão ter o que colher nas videiras de vocês. Vocês não vão ter o que colher nos campos aí de trigo e de cevada, que vocês aí do alto de Jerusalém olham e veem tudo. Vocês não vão ter o que colher. Vai faltar alimentos. Isaías, nesse primeiro momento, está antecipando a invasão da Assíria, que ele mesmo vai tratar nos capítulos 36 até 37. Naquele momento, a Assíria não chegou a entrar na cidade de Jerusalém, porque Deus impediu. Mas ela tomou várias cidades e campos em volta. E quando um exército chegava assim aos muros da cidade, é porque ao derredor eles já haviam devastado muita coisa. E normalmente eles gostavam de fazer as guerras nos momentos das colheitas. Por quê? Porque eles vinham de longe com os seus exércitos. Não tinha como trazer comida para todo o exército. E onde é que eles iam encontrar comida? Nos plantios que já estavam perto da colheita. Nas roças que já estavam com os frutos amadurecendo. Então vinha aquele montão de soldados, invadia, tomava e só deixava terra arrasada para trás. Então, mesmo que o exército da Assíria não conseguiu, naquele caso, entrar em Jerusalém, mas fez um estrago grande em volta. E eu creio que é disso que Isaías está dizendo, quando ele fala daqui a pouco mais de um ano, isso vai acontecer. Aí ele repete no verso 11. Tremei, estremeçam, mulheres que hoje vivem de modo despreocupado, de modo tranquilo. Turbem-se, fiquem turbadas, vocês que hoje estão muito confiadas. E ao invés de toda essa alegria, tenham uma atitude de luto, uma atitude de pranto. E aqui ele vai descrever como era o pranto ou o luto na época. As mulheres tiravam suas roupas festivas ou suas roupas comuns, e vestiam roupas grosseiras, chamadas aqui de panos de saco. Então seria hoje como alguém tirar roupas coloridas e vestir apenas roupa preta, para indicar que está de luto. É um dos costumes que a nossa sociedade, alguns ainda têm, mas ela já teve mais forte no passado. Na época, a manifestação do luto era através de roupas grosseiras, certo? Roupas feitas como de pano de saco ou de estopa. Vistam isso e batam no peito. Ainda hoje, se você assiste os jornais que mencionam aqueles conflitos lá no Oriente Médio, diante de uma catástrofe, você ainda pode ver homens e mulheres lamentando como? Batendo no peito, gritando, lamentando, batendo no peito. Isso vem desde aquela época. Era a forma como eles expressavam o seu lamento. Choravam, batendo no peito. E é isso então que Isaías diz. Batam no peito, lamentem, não é momento de alegria. É momento de tristeza, é momento de choro. Lamentem por causa das vinhas aprazíveis, dos terrenos que vocês têm, onde vocês plantam, as parreiras de vocês, os vinhais de vocês. E vocês se deliciam tanto com isso, se agradam tanto disso, isso enche os olhos de vocês. A segurança de vocês está nisso, no fato de ter um excelente terreno,
com uma grande plantação de uvas, então vocês se deliciam com isso, não só com o fruto, mas com a sensação de posse, de segurança. Ah, como é bom ter isso. Isso garante que durante muitos anos a gente ainda tenha bons frutos para se deliciar. Com as fazendas que vocês têm, com as terras onde podem plantar o trigo, o centeio, a cevada, e vocês então se enchem de alegria com isso e confiam nisso. Deixa eu dizer para vocês que vocês devem chorar por causa disso. É bater no peito, expressando a tristeza de vocês por causa disso. Porque todos estes campos aí deixarão de ser lugar de plantas frutíferas, deixarão de ser lugar de cereais, se tornarão plantação de espinheiros e abrolhos, isso é, espinheiros e sarças. Ninguém estará daqui anos, ninguém estará plantando nada neles. E essa parte da profecia refere-se agora à invasão babilônica. Quando o Império Babilônico chegasse, esse sim, entraria em Jerusalém, destruiria os muros da cidade, destruiria inclusive o templo e todos os palácios e casas de nobreza. E aí levasse a população embora lá para a Babilônia. Então a maior parte dos campos ficaria abandonada. Não haveria ninguém para plantar. Não haveria ninguém para cuidar. Os vinhedos ficariam abandonados. E aí cresceria espinheiros, abrolhos, mato. E onde as casas, onde havia alegria, as casas de Jerusalém, onde tinham suas reuniões alegres, suas festas, também cresceria espinho ali. A cidade ficaria abandonada. A cidade que estava exultando, cheia de alegria, ficaria abandonada. E aí ele diz até o palácio onde está o rei, será abandonado. A cidade, Jerusalém, cheia de gente, populosa, cheia de alegria, ficará deserta. Ofel aqui se refere à acrópole da cidade, isto é, o lugar mais alto da cidade, onde normalmente ficavam os prédios mais importantes, as casas mais importantes, as casas da aristocracia e da nobreza. Ofel, então, se refere a uma espécie de o lugar mais alto e mais importante da cidade. E também a torre da guarda, isso é, o prédio mais alto onde estava o vigia, que olhava se via inimigos. Todos estes lugares altos serão abandonados, servirão de cavernas, servirão de lugar para os animais folgarem. Os animais selvagens servirão de pasto para os rebanhos. No lugar de plantações aprazíveis, espinheiros. No lugar de alegria e exultação, tristeza e luto. No lugar de gente, animal selvagem. No lugar de barulho e boas conversas, silêncio e mugido de animais. No lugar onde havia campos frutíferos, haverá pasto selvagem. Isaías anuncia, é tempo de lamentar. É tempo de abandonar as falsas esperanças e lamentar. E a gente pergunta, o que isso tem a ver com a promessa da vinda do reino? Que se você prestou atenção no texto, tanto na pregação de hoje de manhã, como na leitura do texto agora, você vai ver que esses versículos de 9 a 14, que anunciam uma catástrofe, ele está entre dois textos que anunciam o reino, que anunciam um tempo de bonança, de prosperidade, justiça e paz. E aí você fica perguntando, o que isso aí tem a ver com o que ele disse antes e com o que ele vai dizer depois? Isaías está nos dizendo o seguinte, nós aguardamos o reino, o povo de Deus aguarda o governo de Deus, sim. Aguarda a chegada de um tempo próspero, feliz, de Deus governando com o seu Filho, através do seu Filho Jesus Cristo. Um tempo de fertilidade, de justiça, de paz e segurança.
Mas isso não virá com o desenvolvimento da sociedade humana no estágio atual. Em outras palavras, Isaías está nos dizendo que o reino de Deus virá, mas não será através de uma melhora constante da humanidade. Que algumas pessoas e até alguns sistemas políticos acreditam nisso. Um dia o mundo vai ser melhor, mas vai ser melhor como? Melhorando, a nossa geração melhora um pouquinho, a próxima geração melhora mais um pouquinho, a outra geração melhora mais um pouquinho, e daqui um bocado de anos, o mundo estará em um lugar melhor. Isaías está dizendo, não é assim não. Antes da chegada do reino, o que vai chegar é o juízo de Deus. O que vai chegar é uma piora. É Deus trazendo o seu juízo. Então não vamos criar a ilusão de que o reino de Deus virá através da melhora da sociedade humana, do aperfeiçoamento das capacidades humanas, do aperfeiçoamento das organizações humanas, da melhor educação dos seres humanos, do desenvolvimento e progresso do ser humano. Não. E a história tem provado que não é isso mesmo, não. Tem havido um progresso tecnológico na humanidade? Tem. Né? Em menos de 500 anos, o homem conseguiu construir navios que atravessaram os oceanos e chegar na Lua. Isso é um progresso? Claro. Mas esse progresso tem melhorado a vida em termos de paz, de justiça, de segurança e de fraternidade? Tem? Não tem. Esse progresso tem acabado com a fome? Tem? Não tem. Esse progresso tem diminuído as injustiças sociais? Tem? Tem diminuído a violência? Não. Não tem. Não tem. Hoje, a gente consegue falar com alguém do outro lado do mundo e ver a pessoa, né? Aqueles que têm a minha idade, na juventude a gente lia isso em romance, certo? Em romance que projetava o futuro. E a gente achava isso vai lá acontecer, mas hoje acontece. Você pega um celularzinho pequeno e fala com uma pessoa e consegue enxergá-la do outro lado do mundo. Isso é um avanço? É. Esse avanço tem cooperado para diminuir a antipatia e o ódio entre as pessoas? Algumas vezes tem cooperado para quê? Para aumentar. Estão entendendo? Há um progresso tecnológico, sim. Mas esse progresso não está trazendo um mundo de paz e justiça e nem vai trazer. Então Isaías está nos dizendo isso. Pare, abandone essa falsa segurança de que o desenvolvimento humano, a educação humana, o progresso humano trará o reino de Deus. Não, não vai trazer. Ok? O reino de Deus não virá através da realização e aperfeiçoamento dos homens. Então não deixe não fique com estas falsas esperanças. Não se apoie nestas falsas seguranças. Mas há um segundo aspecto que Isaías quer nos mostrar, creio eu, quando ele fala desse alerta no meio das promessas do reino. A gente espera o reino, sim. E esta esperança deve causar uma reação na gente hoje. Deve transformar a nossa atitude hoje. Não deve ser uma esperança passiva de dizer, já que o reino só depende de Deus, então a gente fica aqui no bem bom e deixa as coisas acontecerem. Ele diz, não. Lamentem por aqueles que não têm essa esperança.
Chorem por aqueles que não têm, que para eles tudo que existe é esse mundo. Tudo que eles têm na vida, tudo que eles se apoiam, são suas posses aqui. Tudo que eles têm é o presente e mais nada. Lamentem por eles. Lamentem por eles. Porque esse presente deles vai acabar. Vai ser destruído. Lamentem por eles. Chorem por eles. Você tem a certeza, a convicção dada pelo Senhor, através da fé em Cristo e do Espírito Santo, que você herdará o reino de Deus? Amém. Se alegre com isso, mas não só isso. Chore, lamente por aqueles que não têm. Pense neles, alerte-os. Faça como Deus está fazendo aqui através de Isaías. Digam, escutem, deixa eu avisar vocês. Vocês estão vivendo aí despreocupados, achando que a vida vai ser sempre assim, que vai ser sempre desse jeito. Espera aí, deixa eu avisar vocês que não vai ser assim não. Um dia isso aí vai mudar. Um dia a situação vai se inverter. Além ou por abandonar as falsas esperanças e confiar única e exclusivamente em Deus para trazer o seu reino, nós precisamos lamentar por aqueles que não têm esta confiança e alertá-los e desafiá-los. Não podemos ter a atitude de, eu já estou garantido mesmo, o resto aí não quero nem saber. Não, essa não é a atitude de quem aguarda o reino de Deus. Quem aguarda o reino de Deus se anima, se fortalece, se alegra com essa esperança, mas chora, lamenta e proclama aos outros que ainda não têm esta esperança. A primeira atitude, então, é abandonar as falsas esperanças, as falsas seguranças. Lamentando por aqueles que não têm a verdadeira esperança e avisá-los. Mas a segunda atitude é esperar confiantemente a verdadeira segurança. E aí, a partir do verso 15, Isaías volta a proclamar a vinda do reino. Esta situação de abandono, de terra arrasada, de infertilidade, vai durar até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E isso confirma aquele ponto que eu disse, que a vinda do reino não depende do ser humano. Depende de quem? Do Espírito que é derramado lá do alto. É da ação de Deus. No dia em que Deus então atuar, derramando o seu Espírito, aquele Espírito que traz vida, o Espírito que transforma, o Espírito que muda as situações, então o deserto, o lugar que é deserto, se tornará em pomar. E aqui Isaías usa a imagem do Espírito, é uma figura de linguagem, como algo líquido, como uma chuva. E a gente pode expressar bem isso aqui em nossa região. Quando chega ao segundo semestre, setembro e outubro, e a gente olha para as serras aqui em volta, a gente as vê cinza. Mas aí quando é derramado um monte de água através de chuvas, em 15 dias e um mês, o que acontece? Tudo muda. Parece até um outro lugar. É essa imagem que Isaías está usando, porque lá onde ele vivia era desse jeito também. Se você tiver a chance de ver, tem no YouTube, sobre as torrentes do Negev. Você pode pesquisar lá. E você vê tudo seco. E de repente vem um chuvaréu. E em questão de dias, tudo fica verdinho. Isaías associa isso, usa esta imagem para falar do Espírito. O Espírito, esse derramar do Espírito, seria como uma chuva
que Deus derramaria, mas não seria chuva, e sim o seu Espírito, e ele traria essa transformação. O lugar deserto seria um pomar, e o que já era pomar ficaria tão fértil que seria igual a um bosque. Mas esta transformação não ficaria restrita à ecologia, não ficaria restrita à natureza. Ela atingirá sim a natureza. E você lembra um texto bíblico que menciona essa expectativa, esta esperança de uma transformação da natureza? Quem lembra? Romanos 8, 19 e 20. A ardente expectativa da criação aguarda a redenção dos filhos de Deus. O texto que a gente está decorando esse mês, decorou esse mês aqui. A natureza espera aquele dia, quando o Espírito de Deus vai agir e transformar tudo. Acabar com seca, acabar com enchente, acabar com excesso de frio, acabar com excesso de calor. Trazer uma natureza renovada. O Espírito fará isso, mas não fará apenas na natureza. Ele vai trazer também o direito e a justiça. A justiça vai habitar no deserto. O direito vai habitar no pomar. Sim, virá o período então em que Deus derramará o seu Espírito. E Ele não trará apenas uma ação mudando a natureza, mas uma ação mudando a sociedade. E aqui nós voltamos àquelas promessas feitas na primeira parte. Um reino justo. Não só vai brotar a fertilidade no solo, mas vai brotar também a justiça, o direito. Vai brotar então um tempo em que haverá justiça e correção, haverá o direito no mundo. E esse direito, essa justiça, vai trazer a paz. Todo povo, ou aliás, toda paz, depende de justiça. Sem justiça não pode haver paz. Sem que a sociedade seja administrada com justiça, não tem como haver paz. E a paz produz repouso e segurança. Produz tranquilidade. Você não consegue viver tranquilo em sua casa, repousar tranquilo em sua casa, se você não estiver num ambiente de paz. Se o ambiente for de violência e de injustiça, o Espírito também produzirá isso. Produzirá um tempo de justiça, paz e segurança. Isaías então está nos dizendo, é esta segurança, ou é nesta segurança que nós devemos confiar. Não nas seguranças baseadas, não na segurança baseada nos nossos recursos, na segurança baseada em nossas posses, na segurança baseada nos governos, na segurança baseada em acordos, mas não. Mas na segurança que Deus trará, quando mudar o coração das pessoas, quando produzir justiça no mundo, quando essa justiça trouxer um ambiente de paz, aí sim, ele diz no verso 18, o meu povo vai habitar em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. É nesta segurança que nós nos apoiamos. Devemos abandonar as falsas seguranças, lamentar por aqueles que não têm esta esperança e clamar por eles. Mas devemos nos regozijar nessa esperança, nessa segurança. Chegará o dia, e não chegará progressivamente, mas será numa ruptura radical. Deus vai trazer o seu juízo sobre este mundo.
E após trazer o seu juízo, ele vai transformar este mundo no seu reino. Ele vai enviar de volta o seu filho, que reinará aqui. E aí este reino será de justiça. Essa justiça produzirá uma paz. E essa paz trará segurança. E o povo de Deus poderá habitar tranquilo e seguro, sem preocupação. O povo de Deus poderá desfrutar então daquele sonho de um mundo ideal, que também será um mundo real. Deus está prometendo isso. A vinda do Espírito se dará nesse sentido em dois momentos. Naquele momento que ela veio no Pentecostes e deu início à transformação dos corações. Mas como o próprio livro de Romanos capítulo 8 diz, ali foram apenas as primícias, os primeiros frutos do Espírito. Aguardamos ainda essa plenitude que virá com a vinda do Filho de Deus, para instalar o reino de Deus aqui. E aí sim, além da transformação dos corações, o Espírito vai transformar todo o meio ambiente, toda a estrutura de governo, todos os seres humanos, e instalará aqui o reino de Deus, com justiça, paz e segurança para sempre. Até lá, os dois últimos versos, vai haver o juízo. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Sim, o juízo virá. A cidade será totalmente derrubada. Virá o juízo, sim. Mas depois do juízo, Deus trará o seu reino. E bem-aventurados, abençoados, são aqueles que estiverem no reino. A imagem que ele transmite aqui no verso 20 é de abençoados, bem-aventurados, aqueles que estarão semeando. E aqui a ideia é de pessoas que estarão vivendo no reino e que poderão criar os seus animais de modo livre. A fartura e a abundância será tanta que eles vão poder plantar em tudo quanto é terreno fértil. E também vão poder criar o boi e o jumento sem estar prendendo ele, deixando eles livres e soltos, porque haverá muita fartura. Não precisará prender o animal para que ele não destrua o plantio. Não. A fartura será tão grande, a fertilidade tão grande, que eles poderão viver assim. E você deve lembrar que Isaías está transmitindo isso na linguagem agropastoril, que era da sua vivência, da cultura da sua época, de pessoas que plantavam e criavam animais. E ele diz: felizes serão aqueles que desfrutarem deste momento. A promessa do reino de Deus, com o Espírito transformando tudo, transformando as pessoas, banindo o mal do mundo, trazendo a justiça, trazendo a paz e trazendo a segurança, será realizada com o reino de Deus que virá. E nós aguardamos esse reino. Mas não devemos aguardá-lo numa espera passiva. Não. Devemos aguardá-lo abandonando as falsas esperanças. Não esperando que este mundo vai produzir o reino de Deus, que algum governo humano vai produzir o reino de Deus, que algum progresso científico vai produzir o reino de Deus. Não. O coração do homem ainda será pecaminoso. A tecnologia que ele cria serve para o bem e serve para o mal. Ele a usa para o bem e ele a usa para o mal, porque o seu coração é pecaminoso. Então devemos abandonar a falsa esperança de um mundo que irá melhorando, melhorando, melhorando e melhorando. De que governo tal ou governo tal pode trazer uma mudança significativa de transformação. Que essa educação ou aquela vai transformar gerações. Não. Somente o Espírito Santo faz essa mudança.
Somente Ele faz essa transformação. Então nós devemos abandonar a falsa esperança e chorar por aqueles que não têm a verdadeira esperança, e conclamá-los e avisá-los a se apoderarem da verdadeira esperança. E então nós devemos nos apoiar e nos agarrar cada vez mais a essa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, do retorno do Senhor Jesus Cristo. Você espera um mundo melhor? Se você espera um mundo melhor, você deve esperar ardentemente a volta de Cristo. Porque somente com a volta de Cristo nós teremos um mundo melhor. Devemos ter essa esperança no coração, de que Jesus vai voltar. Num primeiro momento vai levar sua igreja e depois voltará para instalar aqui na terra o seu reino. Aí sim, nós teremos um mundo melhor. Até que esse mundo chegue, vamos abandonar as falsas esperanças, nos concentrar nessa esperança e proclamar às pessoas que esse mundo tem jeito, mas não é na política, não é na economia, não é na ciência. Esse mundo tem jeito, mas é com a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém.